minha gente, tudo bem? Bora pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez Tatiana Feltrin resenhando um livro sobre a escola de Frankfurt. Bora ver onde a gente vai parar. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este baita livro chamado Escola de Frankfurt. Ele tem um subtítulo enorme, vamos lá. O Palácio de Prazer do Demônio. E depois nós temos ali O Culto da Teoria Crítica e a Subversão do Ocidente. Este livro aqui foi escrito pelo jornalista e crítico de música Michael Walsh. Rapidão, minha gente, isso é uma coisa importante. Para a gente considerar a fonte, a gente também tem que ver quais são as qualificações e especializações de alguém para falar sobre um determinado tema. A capacidade de ser alfabetizado ou publicar um livro não te faz alguém reconhecido ou com instrumentos necessários para apresentar um determinado objeto. Tudo bem? Dito isso, o nosso camarada é jornalista, crítico literário de música. Não sei como ele vai abordar a questão da escola de Frankfurt, propriamente dita, mas espero que seja ali um registro, busca de dados, de informações, de documentos, de uma apresentação jornalística mesmo a respeito de um objeto, de um tema. Não sendo isso, corremos o risco de termos um grande ensaio aleatório de opinologia. Tudo bem? E nada contra jornalistas, obviamente, tenho até amigos, mas o ponto é a gente tomar este cuidado de observar quais são as qualificações, se é fruto de pesquisa, se tem metodologia, essa parada toda, para a gente ter ali uma fonte quente ou não sobre um determinado tema. O título Escola de Frankfurt, e já começa com os negócios do demônio, não sei o que lá, eu fico pensando se é uma escolha editorial, né, então para chamar a atenção do leitor, ou se é propriamente um ensaio. E aí, sendo ensaio, minha gente, ensaio é ensaio. A gente tem que tomar muito cuidado, porque então não vai ser uma apresentação rigorosa necessariamente sobre a escola de Frankfurt, mas posso estar aqui completamente equivocado. Bora ver onde a gente vai parar. Este autor é americano, tá, pessoal? Ele foi escrito em 2015 Nós também, mas a gente nasceu na América do Sul. e trazido aqui para o Brasil em 2020. Nós temos um porém aí, hein? Nós temos o título original, que na verdade é este aqui, ó. The Devil's Pleasure Palace, The Cult of Critical Theory and the Subversion of the West. Note que não tem escola de Frankfurt em lugar nenhum no título do livro, ó. Nem no subtítulo. Pois então, por que afinal de contas o título em português é este? Por que será? Talvez porque nós tenhamos uma grande classe média consumidora de temas conspiratórios e paranoicos graças ao lavagem cerebral que rolou por aqui, reproduzindo em português um monte de coisa que tem de conteúdo gringo, falando groselha a respeito de marxismo cultural, escola de Frankfurt, gramscianismo, sei lá mais o que. Bem capaz, hein? Tenho essa impressão. E aí, de repente, não era o objeto central do autor, Escola de Frankfurt, mas tá no título e na capa. Meu Deus! Então, perdão aí pela crítica que eu fiz ao autor, era um ensaio sobre qualquer outra coisa, mas parece que Escola de Frankfurt não era o seu objetivo. Falha minha. Estamos aqui tentando fazer uma crítica à resenha, então um react de um react ao seu livro. Foi mal. Provavelmente para chamar a nossa atenção, mas sim, a escola de Frankfurt está aqui Atenção de quem? Quem é o nossa que tá por aí? neste livro, e é a moldura, digamos assim, que sustenta o argumento do livro. Então, os principais nomes da escola de Frankfurt estão aqui, seus objetivos enquanto escola de pensamento também estão aqui o tempo todo, tá? Permeando o livro todinho. Mas então, talvez este aqui não seja. Mas apresentados com crítica, conceitos, discutindo teoria, ou eles estão aí porque estão diluídos num ensaio literário ou sobre música, sei lá. Seja o livro ideal para você começar a conhecer a escola de Frankfurt. Mas é uma opção de caminho, né? De repente você vai ver este vídeo aqui, vai sair dele achando que este livro aqui é uma boa porta de entrada para conhecer o tamanho do estrago que foi feito pela escola de Frankfurt. Então, Aparentemente temos uma posição aqui. aqui neste livro, o autor vai mesclar literatura e música erudita que já traziam, né, ali uma representação da eterna luta entre o bem e o mal, como, por exemplo, Fausto, O Paraíso Perdido, obras do Wagner ou até mesmo do Mozart. E ele coloca nesse balaio também filmes como Chinatown e Poderoso Chefão. Ele usa todos esses elementos para exemplificar o que acontece até os dias de hoje, em que nós nos encontramos em meio a uma guerra cultural. Calma, é muita informação. O autor selecionou
textos, livros e músicas que ele ouviu. E a partir de sua seleção, ele resolveu, é o que a senhora está comentando, né? Então ele resolveu apresentar pra gente, dentro dessa construção, dessa seleção, uma luta entre bem e mal, e onde se encontra a escola de Frankfurt, que estaria representada no meio dessa luta, para falar sobre a guerra cultural que permeia até os dias de hoje, desde sempre até hoje, a luta do bem e do mal, nas músicas que ele selecionou, na literatura que ele escolheu, e ele vai encaixar a escola de Frankfurt em um dos lados. Me parece uma excelente porta de entrada criteriosa para você compreender o pensamento de uma escola, de um grupo de teóricos. Realmente não me parece ser um ensaio puramente propagandista para o cara falar gosto ou não gosto de uma coisa ou de outra. Guerra cultural. Ai, lá vamos nós. Cultural! Que paranoia da direita internacional. Quer você admita ou não. E geralmente Não. quem não admite é porque já está inserido na coisa toda de um jeito que são pessoas que em geral aceitam tão fácil tudo e qualquer coisa que já venha com selo de cultural que fica difícil. Minha senhora, eu vim da Assembleia de Deus. Estar habituado em ambientes que as pessoas aceitam tudo sem qualquer critério, sem qualquer crítica, sem qualquer freio, é o que eu vi desde sempre. Agora, não tem essa facilidade de aceitar com tranquilidade, não. Ao contrário, por isso que muitas vezes sou saído de determinados lugares. E deixa eu contar uma coisa. Guerra cultural aí entra na paranoia. Tem uns artigos que eu vou tentar lembrar de colocar aqui na descrição de um debate que eu fiz com o teólogo Guilherme de Carvalho, em que a gente passou sobre isso também. Difícil enxergar qualquer coisa que esteja fora desta bolha espessa que foi forjada, fabricada mesmo, há tanto tempo e com tanto cuidado. A senhora tá falando da igreja, certeza. Né? Então, você começa a falar sobre guerra cultural e pronto, você já perde essas pessoas. Elas saem andando simplesmente, elas não querem saber. Diferente de mim, a maior parte das pessoas tem mais o que fazer da vida. Porque elas simplesmente preferem ficar no conforto de suas certezas fabricadas por outros. É a igreja, com certeza é a igreja. Agora tá cravado. Pensa só, um mundo em que ninguém questiona nada, a não ser aquilo que te disseram para questionar. 1964 no Brasil, imagina. Maravilha, não? Pois então, vamos voltar É a aqui ao senhora que tá livro. dizendo. Vamos dar uma olhadinha no argumento dele, que você vai encontrar ali na página 13. Nós temos ali, ó. Poucas dessas ideias se mostraram mais perniciosas do que as da chamada Escola de Frankfurt e sua filosofia reacionária de teoria crítica. Ao mesmo tempo, excessivamente intelectualizada e juvenil do ponto de vista emocional, a teoria crítica, como a caixa de Pandora, liberou uma horda de demônios na psique americana. Me parece muito sensata e equilibrada essa análise. Quando tudo pode ser questionado, nada pode ser real. E o empirismo poderoso e confiante que acabara de vencer a guerra deu lugar, em menos de uma geração, a um niilismo moderno na Europa Central, que foi celebrado nos campi universitários de todos os Estados Unidos. Então, a guerra que ele se refere aqui é a Segunda Guerra Mundial, tá? Realmente é complicado, porque a gente passa pela metáfora, né? Porque me parece que empirismo que ganhou guerra é uma metáfora. Porque o que eu me lembro foi a União Soviética e os comunistas. Mas tudo bem. E aí, é o bem, o mal, os demônios, a guerra. E aí, de repente, um niilismo que depois da guerra dominou os campos universitários. Vocês veem, gente, que você conseguir fazer uma grande abstração, não falar nada com nada, mas parece que faz sentido, porque o nosso cérebro, quando a gente vai querer se inteirar sobre um assunto, ele tenta criar as conexões necessárias para aquilo que está sendo dito tenha algum conteúdo, para que a gente consiga absorver, porque faz parte da comunicação, querer entender para poder conversar e discutir. E aí o pessoal se aproveita desse nosso esforço de querer entender para criar esses bagulho aí, que não tem pé nem cabeça, não faz lé com cré, mas a gente vai construindo a imagem mental e tentando sacar do que fala esse enredo. E aí você vai supondo, construindo, falar, ah, tá, então parece que faz sentido. Mas não faz sentido, não tem pé na cabeça. O imperismo ganhou a guerra, depois vem esse negócio do niilismo que dominou a Europa Central e os campos universitários, saca? Mano, não tem história, não tem concretude, é só ali uma poetização que parece coisa séria. Queria saber escrever dessa maneira mais expressionista, assim, pra chamar a atenção do pessoal.
Aproveitando o alto patamar da academia e das artes, os novos nihilistas começaram a enfraquecer os alicerces do país, do patriotismo ao casamento, da família ao serviço militar. Elite Vá vendo, cultural. tem mais Tô aqui mais vendo. para frente, ó. Este é um livro sobre como chegamos aqui. É também um livro sobre o bem e o mal, sobre a criação e destruição, sobre capitalismo e socialismo, sobre Deus, Satanás e nosso lado satânico. Veja que quando ele vai construindo a polarização, enquanto você leitor, o ouvinte nesse caso, né, você está sendo jogado para um dos lados. Você fala, não quero ser satanizado, então você se posiciona no outro. Eu não quero estar ligado com esse negócio do mal, então você se posiciona do outro. É um grande ensaio para fazer você criar aí todas as suas reservas e armas preparadas para não quero saber sobre esse tema é perigoso, qualquer coisa que chegar daí já era. Então, não tem muita base aí não, né? Vamos ser bem sinceros, que é pouco debate e muito proselitismo, ideologia na veia. Mas bora lá. Sobre lendas, mitos e as verdades dentro deles. Ele vai mencionar o Joseph Campbell aqui em diversos momentos, né? Recentemente eu liberei aqui para vocês um vídeo sobre o Herói de Mil Faces. Vou deixar um link aqui em cima e na descrição para vocês também. Este livro, Herói de Mil Faces, será mencionado. Não sei Joseph Campbell, mas eu me sinto um Joseph Campbell, né? Quem conhece sabe dessa famosa sketch que a vida é uma caixinha de surpresas. E aqui a gente tá sendo derrotado direto, corta os braços, corta as pernas, mas levantamos e vamos continuar. Né, ao longo do livro todinho aqui. Então é bacana você ter em mente as ideias do Joseph Campbell quando pegar Escola de Frankfurt para ler também, tá? Então, continuando, né? Sobre lendas, mitos e as verdades dentro deles, sobre a cultura versus política, sobre a diferença entre história e trama. O exemplo que ele vai dar aqui é bem interessante. Ele pega lá o Poderoso Chefão, como eu já tinha comentado com vocês, e pergunta pra gente qual é a história do filme. É uma pergunta simples, né? Ele nunca viu o filme, tá perguntando do que se trata aí o Poderoso Chefão. E geralmente as pessoas respondem que é um filme sobre máfia. Você tem lá um cara que é o chefão da máfia, os filhos dele, né? É preciso pensar na sucessão, porque ele já tá velhinho, num dado momento ele morre. Quem vai ser o próximo chefão, né? Você vai acompanhando aí a trajetória desta família de mafiosos. Me lembra muito a família de alguém que ocupou um cargo importante uma vez. Mas aí ele vira pra você e diz assim: não, 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 olha só, isso aí é a trama, eu quero saber a história do filme. Aí você fica assim, poxa, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Pra ele, não é. Ele vai dizer que a história do filme é a história de um homem que, apesar de amar sua família e de fazer tudo por ela, acaba perdendo tudo. Esse foi erro do senhor Jair. Amou demais. Fez de tudo. Conseguiu trabalho para a família toda. Conseguiu um lugarzinho ao sol. Mas cometeu muitos equívocos. Exagerou um pouco na dose. Perdeu a linha. E Aí você para pra pensar e fala, ok. Principalmente se você já assistiu, né, a trilogia completinha, você vai ver que é mais ou menos isso aí, né? Você tem uma pessoa, na verdade, né, arcando com as consequências de suas escolhas, realmente, né? Deus te ouça, minha senhora. Deus te ouça que efetivamente, na realidade, não só na trama ou na história, porque até agora não teve história nenhuma, só abstrações aleatórias, o personagem de nossa história, chamado Senhor Jair, arque com a consequência de seus atos. Deus te ouça. Para tentar proteger sua família de um jeito meio torto e, enfim, ao Completamente. redor, no meio que não interessa muito, né? Nem um Continuando, pouco. ó, um livro sobre Milton versus Marx, Estados Unidos versus Alemanha, a verdade redentora versus as ilusões mefistotélicas e as brincadeiras do demônio. Veja, olha a sutileza. Até agora, a gente foi só a criação de polarizações. E essas polarizações você já entendeu que a primeira é do bem e a segunda é do mal. Então, Milton, Marx, Estados Unidos, Alemanha. E aí eu acho uma saca. Bom, eu já entendi onde esse senhor quer chegar. E aí, provavelmente, é o céu e o inferno, o Deus, o demônio. É sempre essas polarizações. E, obviamente, que ele está forçando o leitor a ficar do lado dele. De uma maneira poética, bonita, fácil de ser assimilada. Então, já entendemos que este livro não pretende discutir a Escola de Frankfurt ou apresentar a gente para ela. Pretende
um processo cuidadoso, literário e jornalístico de ensaísticamente, com toda a opinologia tudológica possível, demonizar um tipo de pensamento ou um tipo de posição. Porque eu tenho muita dificuldade de imaginar que esse cara vai discutir alguma coisa teórica, pensamento propriamente dito. Muita dificuldade. Para mim, até agora, só parece a construção da armadilha paranoica. Uma obra voltada para a inter-relação de cultura, religião, sexo e política. Em outras palavras, material suficiente para ofender quase todo mundo. E inspirar, assim espero. Pois os tabus de nossa cultura também são seus totens. E os argumentos políticos que os cercam são sintomas de doença e saúde, de infecção e imunidade. Eles Cara, não disse absolutamente nada até agora, só a criação de polarizações. É uma apresentação bonita, vai vender livro, pô. não são apenas os campos de batalha da guerra cultural contemporânea. São a guerra cultural em si, uma guerra que está ocorrendo desde o Jardim do Éden, mas que se manifesta hoje em dia no ataque incessante do marxismo cultural, que manda e se disfarça sob muitos nomes, Cara, acionou o gatilho crente desde o Jardim do Éden, desde a queda do homem até hoje, essa guerra cósmica. Cara, ele conseguiu ligar todos os gatilhos em um parágrafo de apresentação. E sacou a cartada do marxismo cultural, que está ocupando o papel do demônio, do diabo, do mal, do reino do mal a ser vencido nesta polarização e nesse antagonismo infantil. Mas bora lá. incluindo liberalismo, progressismo, também, olha lá, justiça social, ambientalismo, antirracismo e etc. Tudo aquilo que preserva a vida das pessoas ele chamou de marxismo cultural. Justiça social, proteção do meio ambiente, antirracismo, antissexismo, ser contra a misoginia, ser contra o patriarcado. Ai, gente, vocês estão cuidando da vida das pessoas. Isso aí é marxismo cultural. Ah, meu Deus. Eu sei de onde vem essa fonte, meu Deus do céu. E o pior ainda é imaginar que dentro de comunidade religiosa, como a da qual eu pertenço, de onde eu venho, pastores e tudo mais, reproduzem essa groselha ainda com ar de espiritualidade. Mas que destreza. Isso é o marxismo cultural, hein? Ao que costumava ser chamado de Ocidente cristão. Então, Ai, o segundo o Ocidente autor, cristão é em isso que ameaça. está em jogo, né? O Ocidente cristão. Vamos continuar. Os agressores incluem a Escola de Frankfurt, de filósofos, teóricos e escritores marxistas, quase todos alemães, bem como seus descendentes e acólitos intelectuais nos Estados Unidos. O destaque para o quase todos alemães é segundo ou terceiro gatilho ligado aí para você fazer uma conexão sutil. Se é que vocês me entendem. Incluindo os seguidores de Saul Alinsky, o organizador de comunidades Famoso. marxista, Influenciou o mundo. cuja influência só aumentou ao longo dos anos, Nossa. desde a sua morte em 1972, chegando Só se fala em outra coisa. até o Salão Oval. Por toda parte, refiro-me a essa panelinha, entre aspas, como a esquerda profana, um termo desbragadamente descritivo e depreciativo que, suspeito eu, eles adorariam adotar, mas ainda não se convenceram disso, mesmo que por razões eleitorais. Então, basicamente, é isso que você vai encontrar aqui neste livro. E ele começa, na verdade, o livro propriamente dito, explicando para a gente o título do livro original, que é O Palácio do Prazer do Demônio. O subtítulo da nossa edição. Nossa, estranho, né, que ele não explicou Escola de Frankfurt. Cara, é muita sacanagem, né? Nem parece que o editor aí tava muito bem esperto e ligado no que tá acontecendo. Claro que não. Foi aí só uma questão mercadológica. Então, veja bem, mas então, este título é, na verdade, o título de uma obra do Schubert, né? De uma ópera do Schubert que ele escreve quando ele era bem jovenzinho. E que conta pra gente a Obras de jovens costumam ser bastante influenciados por sua libido. história do Oswald, que era um cara que se casa com a filha de uma família aristocrática. Os dois se amam, é amor verdadeiro. Ela meio que foge de casa, né, para se casar com esse rapaz que não tinha eira nem beira, e aí ela será deserdada. Em meio a tudo isso, eles estão buscando um lugar para
sei lá, né? Viver a vida, não é mesmo? Só que em meio a esse trajeto vai começar uma tempestade terrível. Perderam tudo. Realmente é a história de quase todo mundo. Do Don Corleone, no Poderoso Chefão, de Seu Jair, no Brasil, e aí de Oswald e sua companheira na obra de Schubert. Todo mundo em um momento perde tudo. Que grandes histórias. E aí eles vão tentar se abrigar ali nas casas dos aldeões da cidade, e aí eles vão dizer, né? Vão contar a história de uma lenda local de que existe um castelo meio que assombrado, maravilhoso. É um castelo amaldiçoado mesmo. E que fica ali naquelas redondezas. Então, nosso amigo Oswald vai pegar ali um fiel escudeiro seu e os dois vão tentar descobrir o que é que está acontecendo neste palácio. E quando eles chegam lá, eles descobrem que é realmente um lugar cheio de terrores, assombrações e tentações também. Só que ele está perdidamente apaixonado por sua esposa, então nenhuma tentação vai fazê-lo sair da linha, digamos assim. Schubert estava realmente influenciado por sua libido. Quem diria? E quanto mais ele resiste, mais tentações o castelo oferece. Coitado do adolescente sofrendo aí, ó. Só que nisso ele vai se enfiando cada vez mais nesse castelo. Ele será salvo pela própria esposa, que vai procurá-lo no castelo, afinal de contas, para ele se passaram algumas horas, mas já se passaram alguns dias do lado de fora, né? Aí eles se converteram na Assembleia de Deus, ou em alguma outra igreja pentecostal, e ele sempre conta a história da mulher crente salvadora de sua perdição. Então ela vai até lá procurar o marido, e encontra, né, e vai salvá-lo. É o amor verdadeiro que vai salvá-lo daquele castelo de prazeres do demônio, né? Enfim, palácio do prazer do demônio. Novidade, hein? Quase ninguém pensou nessa trama. E quando isso acontece, o castelo meio que desmorona ao redor deles. E aí eles vão descobrir que, na verdade, todas aquelas assombrações, aquelas pessoas que estavam perseguindo Oswald e seu escudeiro lá dentro, eram, na verdade, os próprios aldeões. Todos eles foram contratados pelo tio da moça, veja bem, para testar o Oswald, né, e saber se ele realmente é digno dela ou não. E no fim das contas, Que plot twist, que spoiler, e aparentemente o cara que escreveu isso é um adolescente paranoico. Não faz sentido algum esse negócio. ele é. Então, ao longo do livro todinho, o autor vai contar histórias como essas, né? E agora eu tô pensando, e o companheiro? Caiu na tentação? Ou ele era só uma extensão do próprio personagem principal, Oswald? Retiradas de óperas ou de grandes livros da literatura. Mas, de novo, como ele é um crítico musical, né? Você vai sair deste livro aqui, da leitura deste livro, com uma playlist, praticamente, para ouvir depois. Ou Finalmente uma função social para essa literatura aí. assistir, né, para quem gosta de assistir óperas, enfim. E sim, você também vai sair da leitura deste livro com uma listinha de livros, poemas para ler. Então se prepara, né? Com Eu já fico preocupado. relação às óperas, olha só. Em outras palavras, essas óperas transmitem o desejo inato da humanidade de ficar cara a cara com as forças ocultas por trás de nossas origens. Bem e mal, céu e inferno, Deus e Satanás. Desse conflito primitivo emerge nosso anseio por narrativas dramáticas e o demoníaco na arte. Demoníaco no sentido de misterioso ou sobrenatural. Sinalizações que apontam o caminho para um sentido da vida que a ciência, que rejeita o demoníaco, não pode oferecer. Basta que prestemos atenção e sigamos as indicações. Ai, meu Deus do céu, o cheiro de negacionismo que tem aí também, no meio dessa paranoia, é impressionante. Que negacionismo é um termo bonito que a gente criou pra burrice. Mas, realmente, o que tem de conteúdo pela resenha apresentada até agora do Sr. Walsh é que o Sr. Walsh criou, de acordo com suas preferências literárias e musicais, uma grande narrativa no qual ele vai dizer que existe um tipo de pensamento, que é o demoníaco, próprio, ou que poderia ser expresso nessas músicas ou histórias ou sei lá o que lá de pra trás. Então, ele vai encaixar em tudo que é ruim, o que ele considera ruim em obras clássicas, como o próprio daquilo que ele considera seu inimigo ou seu adversário hoje. É uma excelente maneira de compreender o mundo. Realmente nós não estamos sendo enganados, nem enredados, e sem qualquer possibilidade de saída caso você tope entrar na paranoia, ou na alucinação, ou na ilusão, ou só nas emoções transpostas em texto do nosso querido autor
americano, seja lá o que isso significa, jornalista Walsh. Bora lá. Então, como eu já tinha dito para vocês, o grande ponto deste livro aqui foi a virada que aconteceu mais precisamente no país do autor do livro, né, nos Estados Unidos, mas aí você pode fazer as ligações que você achar necessárias para a nossa realidade, não é mesmo? Lá vamos nós de novo. 190. Alô? Opa, tudo bem? Não, você não tem como me ajudar, não. É só porque eu fui recomendado a fazer ligações necessárias. Mesmo. Então, ele analisa o ponto de virada que ele considera ter sido a Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai dizer isso aqui, ó. O que o Ocidente experimentou desde o final da Segunda Guerra Mundial foi a construção de um moderno palácio de prazer do demônio. Uma aldeia de Potemkin, uma aldeia como aquela da ópera, né? Construída com promessas de justiça social e igualdade para todos, com visões de um mundo finalmente livre de trabalho e do suor, onde todos os homens e mulheres têm o sustento garantido, um mundo sem fome, sem faltas, sem frio, sem medo, sem racismo, sem sexismo ou qualquer um dos muitos outros ismos que a esquerda vive inventando. Imagina que mundo terrível seria esse que surgiu na nossa cabeça como possibilidade, sem racismo, sem sexismo, sem fome, com pessoas com casa, com dignidade, respeitadas, sem necessidade de exploração do trabalho ali, você tem que ficar a vida inteira se lascando, sem tempo para família, para cuidado, para divertimento, para estar com quem você ama. Que mundo horrível, não é mesmo? Muito melhor para o Sr. Walsh provavelmente seria o mundo alternativo a esse que venceu. Seria aquele mundo no qual o lema era: o trabalho liberta o homem. É, Sr. Walsh, já deu para sacar o que lhe interessa. Em outras palavras, um mundo que se parece muito com o céu. Para pensar, não seria uma maravilha? Seria! Imagina se o crente levasse isso a sério. Meu Deus! É o mundo prometido pela teoria crítica e pelas Não! principais figuras da escola de Frankfurt. O crítico Foi mal. Cara, o nosso problema é curioso. É aí que tá, entendeu? Esses caras criam essas paranoias, fazem esse bagulho e fica complicado. Provavelmente já saiu o react que eu fiz ao Roland Bowers, se não vai sair em breve, em que ele fala sobre essa maneira como o pessoal, muitas vezes de um ponto de vista religioso ou teológico, tenta estruturar arquétipos para criar escatologia, salvação, tal, não sei o que lá, para tentar criticar, negar ou apontar em um movimento alternativo, politicamente alternativo, como se ele fosse religioso, no sentido negativo, e precisaria ser combatido e tal. Isso aí é utilizado por esse maluco aí também. Agora, o grande ponto é, não, o nosso problema, inclusive dentro do que foi produzido a partir da escola de Frankfurt, fica a dica aí, viu, meu camaradinho, que nunca ouviu falar, é que chega num ponto de crítica, tão crítica que é exatamente o contrário, não existe perspectiva de futuro, você corre o risco de entrar numa depressão danada, virar um estudante que anda na USP com cabelo relativamente comprido, um óculos redondo, uma barbinha mal feita, uma camiseta meio largada, normalmente de uma única cor, sem qualquer desenho possível, aquelas roupinhas de tecido tipo lã, assim, fininha, eu não sei como é que fala os nomes desses bagulho, preta, né? Uma mochilinha de lado aqui nas costas, uma calça marrom, um sapatênis e triste, fumando em algum canto, sem possibilidade de sonhar no futuro. Pensando como é triste a realidade, talvez ouvindo um jazz progressivo, estranho, só para tentar ser minimamente questionador de Adorno. De tão entranhado que você tá naquele negócio, não consegue escapar da tristeza e fala, mas tem um jeito de eu criticar o Adorno, vou ouvir jazz. Então não, cara, com todo respeito, não. Isso aí é uma caricaturização bizarra e não tem nada a ver lá com CREI. Mas também vou esperar o que, né, Sr. Walsh? musical Theodor Adorno, o teórico sexologista Wilhelm Reich, cujas teorias e escritos examinarei em detalhes, sim, você vai Com ver cuidado, detalhes claro. aqui do trabalho desse Reich. Com certeza ele está preocupado com o trabalho do Reich, afinal ele fala sobre a psicologia do fascismo. Né? Então, imagina. Bem como os pais fundadores, Antônio Gramsci e Georges Lukács.
O maluco disse que o Gramsci é fundador da escola de Frankfurt. Minha gente, ó, acompanha o mínimo aqui da nossa playlist do que é marxismo cultural. Ou dá um Google, pelo amor de Deus, qualquer coisa, pra ver Gramsci na década de 20 preso, no escrevendo seus cadernos de cárcere por causa do fascismo, de Mussolini, na cadeia na Itália. E ele tá fundando a escola de Frankfurt na Alemanha. Vocês são malucos? Como é que leva um negócio desse a sério? Minha senhora, assim, com todo respeito, não é possível que não tenha ali um livro nessa estante atrás pra senhora olhar e falar, cara, não faz sentido isso aqui. Não faz sentido isso aqui. Minimamente, posso ter gostado do livro, mas esse ponto aqui o camarada tá errado. Lukács como fundador ali também. Vamos encontrar conexões? Sem dúvida. Talvez, quem sabe, dá pra fazer traçados de conexões impressionantes entre personagens completamente distintos. Mas botar o Gramsci como fundador da escola de Frankfurt... Ah, não. Nem Olavo teria essa coragem, eu acho. Não, teria sim. Mas já tá afinado, então que se dane. George Lukács, para nós que somos das letras, é um nome aí bastante conhecido, uma figurinha carimbada, né? Ninguém escapa dos livros de teoria do romance dele, enfim. Mas ele é um dos pais fundadores, né, da escola de Frankfurt, junto com o Gramsci. Né? Junto com o Gramsci? Muito bem. Vamos dar um passinho para trás e dar uma olhada no que é, afinal de contas, essa escola de Frankfurt. O que é? Isso segundo informações colhidas, tá, pessoal? Então, se eu... Colhidas por quem? Peraí. Agora eu tenho uma pausa. Informações colhidas por quem? De qual fonte? Será o senhor Walsh falando agora? Ou será outra entidade? Porque eu tô ficando muito preocupado. Se tiver aqui algum erro na minha fala, fiquem à vontade nos comentários, por favor, para me corrigir, certo? Estamos na metade do vídeo, acho que rolaram alguns, mas até agora estava por conta do senhor Walsh. A escola de Frankfurt é uma escola de pensamento filosófico e sociológico, Escola de pensamento, que nem foi formalizada com este nome, tudo bem? Mas isso a gente tem nos nossos reacts aí que a gente fez sobre marxismo cultural, né? Tentando quebrar essa paranoia. Então, se quiser mais infos, a gente tá lá. Não vou ficar aqui repetindo 3 horas, porque pelo amor de Deus, né? O grande lance é, nem esses caras se autodenominavam dessa maneira num primeiro momento. Hoje em dia a gente fala, tá na terceira, quarta escola de Frankfurt, mas depois de já ter sido consolidado um tipo de pensamento, não é mais o mesmo, e nem a galera é relativamente próxima ao marxismo como já foi. Ao contrário, tá bem distante. Mas, pra paranoico, pouco importa o que eu tô falando aqui. Surge lá na Alemanha, mais precisamente na Universidade de Frankfurt. Isso nos anos 20, tá? Então, os fundadores, né, as pessoas que fizeram parte ali da primeira fase e daí por diante, eram todos marxistas. Só que esses caras da escola de Frankfurt meio que tinham um olhar crítico para com os marxistas raiz, né, o pessoal das primeiras fases do marxismo. Então, era preciso inovar. Então, tinha uma coisinha que é importante você colocar aí, que não é só porque eles a gente não gosta do pessoal raiz, a gente não gosta do marxismo ali tradicional, a gente não gosta do marxismo soviético. Críticas, recuperação da filosofia e, especialmente, o que eles estão enfrentando em seu território no início do século XX. Como combater o fascismo que ganha as massas. Isso aí é um elemento fundamental para compreender Gramsci, que não tem nada a ver com o rolê, para compreender o que acontece na Alemanha, para compreender o que está aparecendo em vários territórios ao mesmo tempo, que é, cara, como é que a gente para esta máquina chamada fascismo? Eles estão querendo combater o fascismo. E por isso, não analisar certos aspectos da realidade dificultam você construir as armadilhas para interromper esta onda. Mas é claro que quem não vai gostar desse tipo de teoria é aquela galera que não achou tão problemático assim a disseminação do fascismo nas massas. Primeiro, eles desenvolvem a tal da teoria crítica, que vai olhar, né, com o seu olhar crítico para a sociedade como um todo, né, principalmente para a intelectualidade da sociedade. Preciso impor essas novas ideias. Não é impor, meu Deus, é perceber que o pessoal tá pensando errado. Tá errado! Não. O grande lance é o seguinte, é que as ilusões de que, graças à racionalidade moderna, ao iluminismo, às boas ideias, ao positivismo, qualquer coisa que confiasse na razão como salvadora da Terra, estava dando errado, porque estava cada vez mais tecnológico, com desenvolvimento científico, com um monte de aparato para lá e para cá, e ao invés de você ter emancipação da vida das pessoas, melhoria dos trabalhadores, mais conscientização para combater o reacionarismo, o fascismo, essa coisa toda, estava rolando o contrário. Ou seja, simplesmente confiar na razão de que solta na banguela e o destino da humanidade vai sozinho pro bem, não vai dar certo.
tá? Que, vai sozinho aqui, a gente faz os nossos melhoramentos. Não vai dar certo. E aí, a partir dessa crise, várias coisas surgiram, vários tipos de corrente, vários tipos de pensamento, entre eles, um tipo de crítica que surgiu ali na Alemanha, nesse período, com diferentes expoentes que no momento não estavam nem muito de acordo um com o outro, depois vai se construindo um bagulho mais ordenado e tal, e vai se consolidar posteriormente o que a gente chama de teoria crítica, mas, tudo bem, eu tô falando com a paranoia, então paranoia não dá pra trocar ideia, porque a paranoia vai fingir que tudo que eu tô falando é aleatoriedade. Nova ordem da sociedade. Na mesma teoria crítica, englobaria tudo praticamente. Como é que eles fariam isso? Primeiro, Como? por meio da cultura. Lembra que eu disse que isso tudo surge dentro da Universidade de Frankfurt, por isso o nome da escola de pensamento. Pois é, então, é preciso disseminar as ideias da escola de Frankfurt em todas as áreas culturais possíveis. Atirar. Claro, é isso que eles estavam planejando. Compraram uma TV, compraram a rádio, montaram um cinema, né? Eles montaram várias indústrias. Um bando de moleque lá junto, nossa, cara, fizeram a revolução cultural. Para todos os lados mesmo. Isso Todo tudo, lado. volto a dizer, partindo de dentro das universidades. Muito bem. Claro. Eles também fazem isso por meio do politicamente correto, que nada mais é do que uma forma de censura do pensamento, olha isso, por meio da linguagem. Guarde essa informação aí, hein, gente. Olha isso. Esse pessoal fundou o politicamente correto em 1940, 1930, 1920. Quando o diabo entrou na Terra no Jardim do Éden. E nós já vimos lá no vídeo sobre flores de Algernon que quem controla a linguagem controla o mundo. Houve uma evolução do politicamente correto, né? Mais uma fonte confiável para você. Num primeiro momento, existiam pessoas que resistiam a esse controle de linguagem que leva a controle de pensamento. E aí vou contar uma anedota aqui para vocês. Eu sempre me lembro do final dos anos 90, ali quando eu estava me preparando para o vestibular, fazendo cursinho, esse tipo de coisa. Então, me lembro de uma aula de redação. E aí a gente tinha umas notícias do dia e aí a gente precisava escrever ali uma redação, né, comentando aquela notícia, né? E eu me lembro que a que eu peguei era sobre o rebaixamento das calçadas da Avenida Paulista para facilitar o trajeto dos cadeirantes. Me E preocupa aí eu onde me vai lembro, parar. né, da gente estar ali fazendo essa redação e tal. Algumas pessoas da turma estavam usando esse mesmo tema, e aí um de nós, né, levantou a mão e perguntou para o professor: mas peraí, professor, a gente pode usar cadeirante? Qual que é o politicamente correto para cadeirante? E aí eu Sensato. nem me lembro qual foi o termo, ou se a gente podia usar cadeirante no fim das Cadeirante. contas, enfim. Mas a questão era, a gente queria saber qual era o termo mais bonito para usar numa redação de vestibular. Era uma questão de polir o texto. De repente, Se esse era o problema de vocês, só deixar o texto bonito, não compreenderam a importância de você saber como conversar, denominar, se relacionar com seres humanos outros diferentes, sabe? Porque o ponto não é se vai ficar bonito ou menos bonito. O grande lance de aprender como me referir a alguém em diferentes instâncias, ambientes e tudo mais é em respeito a esta pessoa. Mas é claro que do ponto de vista de quem só quer passar no vestibular olhando para o próprio umbigo, não digo que é o caso da senhora, senão de um grupo de classe média que está ali competitivamente buscando sua vaga, né? Então o que interessa não é aprender sobre a realidade, sobre as relações humanas, não é ter uma educação para se formar enquanto cidadão, senão passar no vestibular e continuar ali trabalhando na empresa do pai, ou seguir no escritório de advocacia do vô, ou alguma coisa do tipo, né? Então, tirando esse caso, é um lance da gente se relacionar enquanto sociedade, não ser ofensivo, respeitar os demais, construir esse ambiente no qual a gente consiga interagir uns com os outros, sem ser agressivo, sem reforçar relações de dominação, sem machucar ninguém. E a gente vai aprendendo. E é bom aprender, você não acha? Ou será que a gente vai ficar chamando o pessoal de aleijado? Acho que não é legal, né? Entendeu? É uma questão de cuidado, pô. essa coisa de você polir um texto para você passar no vestibular se tornou uma questão de
polir a minha fala para que eu não ofenda pessoas. Que bom, né? E de repente, isso nos dias de hoje se tornou uma coisa que você precisa tomar cuidado com aquilo que você diz, com aquilo que você escreve numa rede social, com aquilo que você. Enfim, né? Você tem que tomar cuidado com a sua própria linguagem para que você não sofra, por falta de termo melhor, represálias. Para que você não machuque. Eu sei, é complicado a gente fazer essa articulação dialética, mas não existe só nós no mundo e minha vontade de falar. Existem outros seres humanos e a gente se relaciona com eles. E se a gente tem a pretensão de construir uma sociedade comum, né, em que a gente conviva, viva bem, sem ficar violentando um outro ser humaninho, tem umas coisas que a gente precisa aprender. É difícil, mas a gente aprende. Então, de novo, ó, existe um caminho a ser percorrido. Não é uma coisa que no início era ridícula, de repente se tornou uma coisa que, ó, cuidado aí com o que você diz, porque senão. Então tá, você tem o caminho da cultura, por onde você pode disseminar suas ideias, você tem o politicamente correto, em que você controla a linguagem de outrem, você tem também o caminho da ridicularização dos valores. Então você tem, sei lá, a questão da família, que hoje em dia é um termo, né, ressignificado. Tem galera aí que defende família, por exemplo, tá na terceira ou quarta esposa, um filho com cada pessoa. Tem umas bagunças aí, viu, mano? Imagina, o pessoal querendo discutir família. Onde já se viu? Melhor é você não discutir família e continuar destruindo ela. Questões religiosas também, putz, né? Quem é Nossa. religioso ainda hoje em dia? Eu, evangélico. Eu acredito que aqui neste canal eu não preciso ficar explicando quando eu, né, uso ironia ou não, né? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Também imagino que eu não precise. E se você chegou até aqui, chegou longe e eu não fiz nenhum merchan até esse momento. Logo, se você puder curtir, compartilhar, dar uma força no canal, seria muito massa. Ajudaria a gente ou manda um pix para fortalecer o nosso trampo ou ver os cursos que a gente oferece que estão bem bacanas. O link tudo tá aqui na descrição, tá bom? Bora lá. Casamento monogâmico. Pra que isso, cara? Hoje em dia o negócio é poliamor. Então, Tá aqui. Monogâmico. tudo que é tradicional, é conservador, que na cabeça dessas pessoas é sinônimo de reacionário e atrasado, para dizer o mínimo. Mas talvez a questão mais importante, né, o coração mesmo da escola de Frankfurt, seja a questão de que eles precisavam, né, como eu disse para vocês, dar uma repaginada no marxismo e alcançar mais pessoas, né? São testemunhas de Jeová, no caso são testemunhas de Marx. Eles fazem isso, querem alcançar mais pessoas. De manhã eles vão na porta das casas, bate e fica tentando disseminar culturalmente aí novas ideias, tudo bem? O livro já desapareceu da mão, então eu imagino que nós não estejamos mais conversando com o Sr. Walsh, senão com a lavagem cerebral reproduzida aí, mais uma vez, em mais um vídeo. Então, aquela coisa da luta de classes, né, já estava meio ultrapassada. Demodê. Aquela coisa dos operários versus patrões, né? Sem Então, graça. é preciso evoluir. Então, que tal a bem gente melhor. começar a falar de luta entre oprimidos e opressores? E aí, Novidade, hein? Isso não existe oprimido e opressor. Antes da escola de Frankfurt, não se falava disso de maneira alguma. Nossa, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Quando eu lia a Bíblia, nem percebia que o pessoal falava me livra do opressor, cuida do oprimido. Não existe isso nesse texto. Quando tem conflitos, né, entre os detentores do poder e a galera que tá do lado de fora, não vi. Nossa, antes não se falava disso. Depois que eles criaram a palavra opressor e a palavra oprimido, e que isso foi disseminado em várias línguas diferentes, hoje em dia o mundo ficou chato. Ninguém mais pode oprimir ninguém que alguém fala, você tá me oprimindo, tá me fazendo de oprimido. E aí a gente tem que parar de oprimir os outros. Muito desagradável. Vamos banir essas duas palavras pra gente não precisar mais falar sobre relações de poder entre as pessoas. Eu acho que seria uma sacada brilhante aí. Fica a dica pro conservador. aí você tem, né? Você pode englobar mais grupos, né? Mais lutas, não necessariamente operários contra seus patrões, certo? Você pode incluir uma guerra de sexos, né? Então você tem mulheres contra homens, mas existem outros grupos de pessoas oprimidas. Tem gente que Então, gosta. que tal reagrupar essas pessoas oprimidas em caixinhas que a gente vai chamar de minorias? É o divide and conquer, né? Divide e conquiste. Do latim, dividir e conquistar lá que a gente tinha já no Império Romano. Agora não, a gente vai tratar só em inglês, que é muito mais interessante.
Você tem esses grupos, dentro dos próprios grupos, muitas vezes já começa uma briga entre subgrupos, mas nada disso importa. O que importa é que eu divido todo mundo em caixinhas com nomes de minorias e digo de um Olha, jeito bem bonitinho, porque eu sou fofa, né? Porque olha só, você faz parte desta minoria aqui, ó. Coitado de você. Mas eu sou legal demais, então eu vou lutar por você. É só você votar em mim. Então é é isso aí que a gente faz todo dia. isso. Mas nós temos um pequeno problema aí, eu não sei o que fazer, porque eu não fui preparada para isso. Então, quando eu for eleita, né, depois que eu for eleita, a gente vê direitinho o que é para fazer. Enquanto eu tô fingindo que sei o que fazer, eu vou, sei lá, de repente tirar uma foto em frente a uma tragédia, né? Mas tem que ser uma foto bacana, tem que parecer que eu tô muito preocupado aqui com essa tragédia. Andar de jet ski. Sabe? Começa a surgir essas coisas que você não entende por que tá acontecendo. É por isso, gente. Mas aí é que tá. Se a gente for parar para pensar nas minorias, aí tem aquela frase bonita da Ayn Rand, né? A menor minoria do mundo é o indivíduo, meus amigos. Quem diria, não? Ayn Rand, os indivíduos. Ai, que tristeza. O dia em que eles entenderem, né, que o controle da linguagem, o controle do pensamento, o controle da vida alheia, né, para pensar, faz deles inimigos da liberdade, vai ser maravilhoso. Ou, né, mais provável do que isso é que eles já saibam, mas não estão nem aí, porque, bom, Tamo nem aí. de volta à escola de Frankfurt, né, nós tivemos aí durante o período da Segunda Guerra Mundial e depois também alguns desses membros da escola de Frankfurt indo para os Estados Unidos. Por quê? Por que eles foram para os Estados Unidos? Exilados, perseguidos pelos nazistas? Por N motivos, ou eles eram judeus, enfim. É exatamente por isso. Eram judeus, eram de esquerda, comuna, e aí sabe o que nazi fazia? Perseguia, ia atrás, assassinava, como aconteceu, por exemplo, com Walter Benjamin, um dos integrantes da chamada primeira geração do que seria considerado ou convencionado como escola de Frankfurt. Ó que maluquice. Os caras foram atrás e ele preferiu morrer, né, matar, do que ser pego na mão dos nazistas. Ele era judeu e tudo mais. Então essa galera vai para os Estados Unidos, vai para outros países, vai para tudo quanto é canto, fugindo da perseguição nazi. Por que será que os nazis não queriam troca de ideia com esses caras? Foram acolhidos e expuseram suas ideias por lá também. Então eles espalharam as suas ideias no Novo Mundo. Já que Olha que plano do mal. para eles toda a cultura ocidental precisava passar por uma reforma, precisava ser substituída, na verdade. E de novo, olha só, eles não queriam mais operários comandando as máquinas, né? Não, eles pensaram melhor. Eles disseram assim: vamos utilizar as classes educadas. Ah, mano, não. A paranoia realmente chega em níveis avançados. A tal da inteligência. Então você cria uma teoria crítica, gente, só o nome já irrita, né? E vende essa ideia como Não. algo revolucionário e altamente intelectualizado. Então, olha só, este é o verniz perfeito. Perfeito para ninguém conhecer nem saber ele manejar. É muito difícil ler esses autores. São autores pelos quais a gente passa efetivamente na universidade. E que às vezes a gente só passa mesmo, porque é muito complicado de ler, de compreender, de discutir. Agora, essa é uma crítica importante, de que é algo extremamente intelectualizado. Faz propriamente uma discussão teórica profunda, de reforma de pensamento mesmo, e de reforma de pensamento no sentido de que as bases do pensamento tradicional não são suficientes para a gente frear coisas como o fascismo. Esse é o lance, cara. Isso está por trás da disputa política. Não é simplesmente é porque a gente quer aqui fazer o proselitismo do marxismo. Não, mano. Inclusive, tem tretas homéricas entre a galera mais raiz, vamos dizer assim, como vocês gostam de chamar, que é quem tá mais alinhado a um tipo de projeto político de realização do comunismo, daqueles que querem fazer uma reflexão a respeito das construções teóricas ou do próprio modo de racionalidade, que se a gente não toma cuidado, ele não nos ajuda a frear certos efeitos negativos do próprio pensamento moderno ocidental europeu.
E isso a gente vê, cara. E é muito massa que aqui na América Latina tem uma galera muito boa que também segue essa pegada aí, que um dia, quem sabe, faça um videozinho a respeito, que é bem interessante. Mas o grande lance é, realmente, se a gente também não faz uma avaliação crítica da racionalidade, a gente corre riscos, por exemplo, de seguir construindo bomba atômica, querendo explodir o mundo inteiro, e em nome de... Bom, tem muitos motivos. De todo jeito, o grande lance é crítica da racionalidade e crítica ou realização de um projeto político. Essas duas coisas também são conflitivas e a gente também entra nessa treta. Uma frente de disputa foi para a questão da reforma da racionalidade e tudo mais e ficou nos ambientes universitários. Inclusive permeou boa parte da militância universitária, o que é um problema para a mobilização de massa, porque a galera que está na luta por realização de um projeto comunista, revolucionário e tudo mais, não está necessariamente ligada a esse tipo de debate. Então são dois debates, inclusive, às vezes concorrentes. E a gente tem que solucionar esse problema quem pretende construir aí um projeto novo de sociedade. De todo jeito, do ponto de vista do conservador, é tudo uma paranoia que o pessoal tá só querendo disseminar e tal, e os tentáculos desse grande mal que está por aí. Para chamar a atenção da galera antenada, universitária, que se acha muito intelectual. Bom, enfim. Você tem também aquela ideia da tolerância repressiva, ou seja, a tolerância ideal é a intolerância com relação a ideias com as quais eu não concordo. São É tipo racismo. as ideias que eu considero incorretas. Então perceba que esse pessoal sabe o que é correto e precisam nos reeducar. Você aí que também trabalha em rede social, quantas vezes você levou lições de moral desse pessoal? Minha amiga, na igreja, todo dia tem que ouvir alguém reprimindo uma ideia que seja crítica. No ambiente de conteúdo aqui também. Sempre aparece alguém para dizer, mas veja você, e fala alguma coisa de comunismo pra cá, comunismo pra lá, discurseira de repeteco de lavagem, lugares comuns, que não pode falar sobre isso, que sei o que lá. Mesma coisa, chama-se debate, disputa. Bienvenidos, hermanos e hermanas e hermanes. Eu mesma levo uma por dia, no mínimo. Então, olha só, tudo isso é discutido aqui neste livro, enquanto o autor discorre sobre Goethe, Schubert, Wagner, Lovecraft, John Milton, Oscar Wilde e por aí vai. Ele analisa todo tipo de representação do diabo na arte. Ele analisa as falas do diabo na arte e vai mostrando pra gente como suas falas muito nos lembram os ensinamentos da escola de Frankfurt. Não! Eu gosto da malandragem do autor. Voltou o Sr. Walsh para a nossa tela. O Sr. Walsh faz o seguinte, ele pega aquelas falas que lhe interessam e vai fazer uma combinação de conteúdos do passado, literariamente, poético, tal, não sei o que lá, com aquilo que ele não gosta do presente. E vai dizer que isso é culpa de alguém. Tudo bem? Então ele vai criar e pintar um demônio em cima de uma escola, um demônio em cima de uma referência. Consigo fazer a mesma coisa colocando qualquer outra autoria, qualquer outra escola, qualquer outro pensamento. Eu posso substituir todos esses negócios aí por bolsonarismo e dar na mesma, porque não é metodologicamente apresentação de nada, é um ensaio. E é um ensaio assim, ó, livre para você fazer a sua opinologia e panfletagem como você quiser. Consigo. Se você substituir escola de Frankfurt por bolsonarismo, vai dar a mesma coisa. Ele vai falar, nossa, olha como parece com o diabo. Por isso precisa de ciência, procedimento, discussão, reflexão, ambiente dos pares, né? Mas aqui a gente também está no âmbito agora da própria luta ideológica e na disputa ideológica. Aí, meu irmão, a galera põe no vale tudo. Isso é bem interessante aqui neste livro. Eu vou dar uma folheada aqui no livro, nas minhas anotações, e vou ler aqui alguns trechinhos para vocês. Sobre os pais da escola de Frankfurt, né, ele vai dizer o seguinte, ó. Os dois principais proponentes da escola de Frankfurt, Antônio Gramsci e Georges Lukács. Aí já podia parar de ler. Já pode parar de ler. Aí já pode parar de ler. Tá errado. Tem nem o que dizer. Você não trouxe argumentos? Meu amigo, não precisa de muito esforço. Procuraram derrubar a ordem existente, primeiro a ordem moral e depois a ordem política, como radicais do século XIX. Lê os cadernos do cárcere, minha gente. Já falei pra vocês lerem lá. Teve um react que a gente fez ao Iago Martins, que ele vem com a mesma lorota. Lê, minha gente. Vê o que tá sendo enfrentado ali. Para eles, havia apenas vencedores e perdedores, e nisso, devemos admitir, mesmo a contragosto, eles estavam certos.
Sobre a questão da família para a escola de Frankfurt, ele vai dizer o seguinte, ó, o comunismo soviético compreendeu isso muito bem. Destruir a família, apoderar-se das crianças, vocês já leram Sussurros? A gente fala sobre isso naquele vídeo, tá? Apoderar-se das crianças e conceder a noção insuportável de um paraíso substituto pós-Éden marxista, uma aquisição de poder, ao menos por mais uma geração. A juventude americana que cresceu na década de 50, como o autor, né, ele vai dizer aqui, ó, como eu, ouviu inúmeras histórias horrorosas de crianças russas que delatavam os próprios pais, tá? Na igreja a gente também ouve uma história maluca e boa parte delas é mentira. Mas, tudo bem. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, minha gente. A primeira é que pastor não é fonte. O pastor disse não é fonte. E Olavo já virou terra. Então, vamos passar pra próxima. Segunda, antes o problema é que o marxismo tradicional, o comunismo raiz, não tinha dado conta. Aí agora e aí precisava da escola de Frankfurt. Aí agora o pessoal já tinha aprendido e já estava fazendo na União Soviética a destruição da família. Então não é uma novidade do pessoal da escola de Frankfurt. Mas pra que eu tô querendo coerência também do Sr. Walsh, né? Tá lá nos Sussurros isso, hein? Pequenas Opa! víboras no seio das famílias que as acolhiam. Mais pra frente ali, ele vai usar uma frase de Martim Lutero que dizia o seguinte, olha só. A melhor forma de banir o demônio, se ele não ceder aos textos das Escrituras, é zombando dele e Concordo. desprezando-o, pois ele não suporta o escárnio. Não mesmo. A arma mais poderosa que a direita tem contra a esquerda, a saber, a zombaria em relação à sua simples imbecilidade pretensiosa, é a menos empregada. Pra gente ver que não é um texto nem um pouco marcado ideologicamente como propaganda. Jamais. E fica a recomendação para Lutero. Lutero, você aí no além, deveria ter utilizado melhor essa ferramenta, porque você era acossado dia sim, dia também pelo demônio falando com você como você coloca nos seus diários lá. A zombaria não foi suficiente. Faltou zombar mais. Então, isso é uma coisa interessante. Como é que você desmoraliza alguém? Como? É ridicularizando essa pessoa. Concordo. Mas você não pode fazer isso sozinho. Não. Você precisa de um grupo de pessoas que odeiem aquela ali, para que vocês juntos façam aí a zombaria em cima daquela pessoa. Dissemina meme no zap, daquele jeito bem tosco, grosseiro, utilizando da sensibilidade mais genérica que a gente tiver, né? Exatamente como a direita faz dia sim, dia também. Aí sim você pode conseguir algum tipo de resultado. O Imagina. resultado pode ser ínfimo. Você pode achar que você está super cancelando alguém, mas na verdade você está só sendo um babaca ridículo, né? Concordo. Ou uma hiena, né, num grupinho de hienas, achando que você está ridicularizando aquela pessoa. Então, Imagina. uma coisa para você pensar a respeito lá do Joseph Campbell e do Herói de Mil Faces é a questão do inferno, né? Uma vez que você entra no inferno, você não quer ficar lá tomando chá com o diabo. Você quer sair dali o mais rápido possível. Pois muito bem. Agora, se por algum motivo o inferno te prende, o que você pode fazer é ridicularizá-lo. Não peguei a sacada. Pode começar sendo uma pessoa menos amarga e rindo de si mesmo, né? Dizendo, qual é a novidade disso aí que vocês estão dizendo, né? Eu sei. E escarnecendo de volta. Só que, né, de novo, quando você tem um grupinho de hienas ridicularizando alguém, uma das coisas interessantes de se observar neste comportamento é a questão de que eles se acham muito fortes. Então você pode. Mas não, eu tô confuso. É pra usar o raio da escárnio ou não? Eu tô ficando confuso. Pode agir como um cachorro morto para eles e seguir sua vida, ou você pode combater escárnio com escárnio. Essas pessoas que ridicularizam Eu acho que o Olavo escolheu a primeira opção. Fingir ser cachorro morto pra gente. seus valores, seus ideais, seja lá o que for, não conseguem fazer isso sozinhas. Elas não têm cacife para isso. Claro que não. Então, o ridicularizar de volta é sempre a melhor opção. Olha lá, eles não suportam ter as suas teorias questionadas ou os Não. resultados fracassados dessas teorias ridicularizadas. Quiseram tanto uma mudança, não é mesmo? A mudança tá aí e tá dando certo essa mudança? Não tá. E aí? A dignidade é uma das virtudes imaginárias, olha só, uma das últimas virtudes que eles possuem. E que ela seja atacada junto com todo o seu sistema de crenças
Ele também enxerga, né, no marxismo e no que surgiu depois disso, né, uma religião. Lembrando que a palavra religião Nossa, que argumento novo! A gente nem tem desde o começo do século XX, a mesma coisa. significa ligar as pessoas através de ensinamentos, né, enfim. Você tem um livro considerado sagrado, pessoas ao redor dele usando aquilo ali como base para suas ações, para o seu pensamento, seja lá o que for, pronto. Você tem um tipo Eu vou recomendar novamente que você acompanhe os reacts que a gente fizer a palestra do Roland Bourne, que vai ficar bem massa. Eu não sei se já saiu primeiro, mas se saiu, show. Se não, segue a vida. de religião, é isso que ele quer dizer. Bem, a zombaria é o que os leva mais rapidamente à fúria descontrolada, de tão apegados que eles são à ideia da própria bondade e infalibilidade quando se trata de questões de descrença e imoralidade. A questão é essa. Essas pessoas, né, boa parte delas, nem acho que seja a maioria, mas muitas dessas pessoas acreditaram que elas estão do lado do bem. E aí, Quais pessoas? meu amigo, deve ser uma massagenzinha no ego, né? Acreditar que você tá do lado certo, que você tá seguindo as ideias certas, que você tá. Claro que só o pessoal da esquerda que faz isso, né? O livro inteiro tá baseado em demonizar um lado e falar que o outro lado é o lado do bem. Começou o livro dizendo disso. Imagina! Ai, ai. Isso é maravilhoso. Mas então, ó, o problema de sua ideologia, porém, é que depois de algumas vitórias, ela não tem para onde ir. Uma vez corrigidos os erros detectados, a revolução entra novamente em ação, mirando sua cauda de escorpião nos mínimos alvos e picando-os cada vez com mais crueldade até atingir apenas fantasmas. O fantasma do comunismo, que vai te pegar a qualquer momento, minha gente. Cuidado, cuidado. Você vê que não tá falando absolutamente nada, né? São várias metáforas, abstratos, sem nenhuma concretude, então a gente finge que é todo o globo da esquerda e é uma grande luta com qualquer coisa que se assemelhe à esquerda, afinal eles são do mal e são demonizados, né? São um demônio na Terra. Eles falam do demônio, eles são o demônio. Mas não tem nada a falar, a gente não tem nenhuma análise, não tem nada. É um grande ensaio. E a gente tá aqui levando a sério o ensaio. Meu Deus. Foi mal, perdão, pessoa que está acompanhando esse vídeo. Sobre o politicamente correto, ó. O segredo para compreender o politicamente correto é sua constante redefinição quanto ao que é aceitável em relação ao uso da língua. É Sísifo na esteira ergométrica do eufemismo. Essa imagem aqui eu achei legal. A forma de lutar é pela recusa em aceitá-lo. Eles têm sua teoria crítica, nós, a consolação de nossa filosofia. Eles têm um martelo, nós, a bigorna. Eles procuram forjar um novo nada a partir dos resíduos industriais da civilização ocidental. Então, aquela coisa de destruir, né? Você precisa desconstruir tudo, mas nada é reconstruído. São imagens, cara. Até agora é metáfora em cima de metáfora, escrita de maneira muito expressionista e a gente não tem concretude. Você consegue colocar qualquer coisa dentro dessa estrutura abstrata. Absolutamente qualquer coisa. Nada é criado em cima das coisas que foram desconstruídas. Nossa meta é evitar que eles nos atinjam com algo profano e obsceno. Eles são fracos, mas estão se fortalecendo. Nós somos fortes, porém estamos enfraquecendo. Eles esbanjam a autoconfiança, nós nos acovardamos na insegurança. Essa é a impressão geral da coisa conforme ela se desenvolveu. De certa forma, este livro é um chamado para ação também. Tá? Exatamente! Isso é uma panfletagem. Panfletagem. Tem nada de escola de Frankfurt. O nome foi inventado pela editora para poder chamar atenção, aproveitando a onda de lavagem cerebral que a gente tem na classe média brasileira que vai consumir livro. E aí faz uma panfletagem chamado, sabe pra quê? Coisa tipo 8 de janeiro. Ele toca todas essas feridas aí que a gente já está acostumado a evitar, né? Então, privilégio branco, essas coisas. Tá tudo aqui. É um livro para você passar raiva? Não necessariamente. Mas eu fiquei com a impressão de que este livro aqui não funciona fora da nossa bolha. Este não Exatamente. E não vai funcionar. Impressionante. não é um livro que alguém de esquerda vá pegar para ler e dizer assim, tá, eu aprendi alguma coisa com ele. A pessoa que já está inserida nesse mundinho perfeitinho que ela acha, né, sei lá, Nárnia, tá tudo maravilhoso naquela Capão Redondo aqui. bolha, porque, nossa, as mudanças que eles queriam que acontecessem aconteceram, né? Então, assim, essas pessoas não estão interessadas em ler isso aqui. É Não. um livro
escrito para convertidos. O que Exatamente, é um livro escrito para convertidos. Como eu sou de igreja, eu digo para a senhora, eu tomaria cuidado com essa posição tão fiel ao que o autor Walsh escreveu, porque é um livro para convertido. É um livro de reforço ideológico exclusivamente, sem qualquer base na realidade. Aí a senhora pode dizer, mas é que você é de esquerda, não critica, não critica as coisas, aceita tudo pronto. Minha senhora, acabei de dizer que eu nasci na Assembleia de Deus. Cresci no meio pentecostal, meio crente, gospel, formado ali conservadoramente. Tenho uma família conservadora. E adivinha? Eu convido a ler outras coisas que não o Sr. Walsh. acontece quando você lê um livro como esse é que ele vai reforçar as suas ideias. Talvez o benefício de Exatamente! uma leitura como essa também seja não só de reforçar suas ideias, mas principalmente a de Viés de confirmação, que é só pra você falar, realmente a gente estava certo nos nossos preconceitos. te munir de mais argumentos. Não tem De argumento. qualquer forma, fica a dica aqui para todos vocês que estão me assistindo, né? Enfim, é um bom livro. Talvez você passe raiva lendo, mas Com certeza. é bom, né? Não. Levar uma chacoalhada de vez em quando. Então tá, pessoal, eu vou ficando por aqui. Nós também. Quero agradecer muito paciência que vocês tiveram de chegar até aqui. Deve ter sido o react mais comprido que a gente fez, mas seguimos na nossa correria. Quem puder dar uma força no Apoia-se tá aqui, quem puder acompanhar a gente lá nos nossos cursos também tá aqui, quem puder mandar um pix, dar uma força danada, a gente segue o nosso trampo de combater desinformação, fake news e essas paranoias todas que temos por aí, normalmente com a questão religiosa, mas isso aqui foi um presente para o nosso divertimento crítico. Coisa que é a evolução da teoria crítica. Antes era a Escola de Frankfurt, agora a gente chama do divertimento crítico da Escola do Capão. Tamo aí, minha gente, um grande abraço, trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final, valeu!